Ser escritor não é apenas ter ideias, como a gente falou no nosso último episódio do Papo de Autor. Se você não escutou, vai lá e escute. Mas bem, como eu ia dizendo, ser escritor não é apenas ter ideias. Uma ideia brilhante é inútil se não tiver execução. Ser escritor é sentar a bunda na cadeira e escrever. Olha só que novidade, gente. Porém, existe um passo muito importante entre a ideia e a escrita, que é a parte do planejamento. Como a história começa? Como ela se desenrola? Como que ela vai terminar? Por que eu preciso estruturar a história antes de escrever? Como eu faço isso? É esse o assunto de hoje, aqui no Papo de Autor. Começa agora Papo de Autor. Fala é Karen Soarelli, autora de A Joia da Alma, o mais novo romance no universo de Tormenta RPG. Sou autora também de outros 4 livros da série Crônicas de Miríade, além de contos e poesias. E acabei de terminar de planejar meu próximo livro. Tenho aqui comigo 3 membros do Papo de Autor, o Danilo Sarcinelli, a Tatiane Durães e o Wesley Telurian. Pessoal, apresentem-se. Danilo, se apresente pro pessoal. Fala pessoal do Papo de Autor, eu sou Danilo Sarcinelli, ator de Passagem para a Escuridão, que é uma fantasia medieval sombria que vai fechar esse ano ainda. É uma duologia. Tenho poucos livros, contos publicados, né? Tem acho que mais um conto publicado na Amazon, mas eu tenho vários trabalhos que estão engavetados e prontos para serem ressuscitados aí com um bom planejamento. Projetos prontos para serem ressuscitados. Qual é o autor que não tem um monte de projeto guardado na gaveta, né? Eu tenho um monte de projeto falando, me escreva! E você, Tati, se apresente. Olá, pessoal. Eu sou a Tatiana Durães, escritora de Caelium, a Herdeira, que está disponível na Amazon no formato digital. Tenho também um conto disponível para leitura no Wattpad, que chama-se Fadas da Lua. É um conto que tem me trazido bastante alegria, porque tem agradado a maioria das pessoas que o leem. Tenho também alguns contos em antologias, como Sereias, Encantos e Perigos e Zodíaco, que são contos mais puxados para o sombrio, não terror, mas o sombrio, a fantasia, a dark fantasy. Acho que daqui uns 20, mais ou menos um mês, vai sair a segunda edição do Desejo de Honra, que passou pelo coaching e agora tá fazendo capa. Ai, que legal, que emoção! É tão legal a parte de publicar o livro, né? Depois de tanto tempo planejando, escrevendo, revisando, fazendo coaching pra melhorar ainda mais o livro. Como você se sente? Ansiosa, muito ansiosa. Parabéns, Tati. Obrigada. Parabéns! Obrigada. Parabéns, tem que comemorar mesmo, hein? Se entupir de brigadeiro. E você, Wesley, se apresenta. Fala, galerinha. Eu sou o Wesley Telurian, criador do canal Crossover com K. Lá a gente fala mais sobre literatura, né? Tem pauta para nerdices em geral, cultura pop, mas o foco, 99%, são livros. Eu escrevi o livro Volátil e a Guerra Mágica, que é de fantasia. Preciso relançá-lo. E fiz parte, o meu conto fez parte de uma antologia, que é Os Animais Também Vão Para o Céu, que foi publicado pela editora Sina. Também está disponível no site deles. E agora eu estou escrevendo um novo livro, né, que é de sci-fi terror, / policial também. Se chama Quando o Abismo Olha de Volta. Sejam bem-vindos vocês 3. Pessoal que está escutando, vale lembrar que esse podcast está disponível no site Papo de Autor, nos agregadores de podcast e também no YouTube. Então siga aí, participe também do nosso grupo no Facebook e fique sempre por dentro das dicas e novidades. E é legal lembrar também que o Wesley está participando do Diário de Escrita. E o Danilo e a Tati estão publicando lá no papodeautor.com.br. Então, fiquem ligados aí, acompanhem. Tem sempre conteúdo novo para vocês no site. Então vamos lá. Planejamento de livro. Para começo de conversa, para que serve planejar a história antes de começar? Wesley, eu sei que você está escrevendo um livro agora, afinal. Sim. Afinal, você está no Diário de Escrita. Qual que é o livro que você está escrevendo?
que eu tô escrevendo é O Abismo Olha de Volta. Como eu falei, ele é mais sci-fi e tem uma pegada de terror também e policial. Esse livro, diferente do primeiro, teve um planejamento. O primeiro não teve? Não. Não teve e eu tive uns problemas, vamos dizer assim, né? Então, assim, esse outro aqui tá melhor. Até porque também ele é mais complexo e se eu realmente não tivesse feito o planejamento, eu acho que eu ia me perder. Certo. Então, até com o planejamento, tem hora que eu fico perdido, eu tenho que ir lá, voltar e fazer mais novas anotações, né? Toda anotação ajuda, entendeu? Mas o primeiro livro não teve, né? Como eu jogava muito RPG, fiquei 7 anos jogando RPG, eu saía escrevendo sem ter intenção de ter fim. E eu fiz a mesma coisa para escrever. Eu passei toda aquela ideia maluca, né, do RPG que eu jogava na escola pro computador e comecei a escrever. Quando eu fui parar para olhar quanto que eu já tinha escrito, eu vi que já tinha passado de um tamanho de um livro convencional. Então, eu falei, putz, eu tenho que encerrar isso aqui, né? Eu tinha que enrolar o livro, né? Eu subi muito e tinha que descer, né? Mas aí o livro ficou gigantesco e eu amarrei tanto uma coisa com a outra que se tirasse uma coisa ia ficar um buraco, ia ficar desconexo, ia dar muito trabalho refazer tudo de novo, ia perder muita coisa. Enfim, que eu acabei tentando encurtar, podar bastante coisa, e ele continuou grande. O livro acabou ficando no seu formato fechado, já pronto, por volta de 500, 600 páginas, eu não lembro o número exato. Mas é por volta disso, ficou gigantesco. E eu acho que é um problema, não é um problema isso, porque livro grande para publicar, tanto por editora quanto independente, é caro, é complicado para investir, entendeu? E esse outro eu piquei mais esse novo, né, que é o de sci-fi, para ele ficar mais conciso e ficar menor também, uma história mais fechada em cada um dos seus volumes. Certo, então vamos por partes. Você chegou a um ponto, olhou, viu que o livro estava gigantesco e falou, bom, agora vai ter que cair um meteoro e morrer todo mundo e fim. Tirando essa questão, me diga, por quais motivos você decidiu fazer o planejamento do seu segundo livro? Do seu segundo romance, né? Porque livro também tem a antologia que você participou. Então, para falar a verdade, eu nunca fui muito organizado para escrever, né? Então, eu sempre fazia um resumão, né? Um brainstorm, fazia um resumão de tudo. E eu ia lá e começava em cima daquela linha do tempo que eu criei. Eu vi que esse método realmente ele é muito funcional quando eu comecei a fazer parte do grupo lá do André Bianco, Startup, né? Que ele estava fazendo uma seletiva, né? De histórias. E tinha que fazer o Book Proposal. Né? Em cima do Book Proposal, eu fiquei meses fazendo isso. Deu muito trabalho, porque não era só um livro. Eu tinha que fazer do primeiro livro ao último. Eu tinha que já ter, basicamente, aí um final. Então, eu delineei tudo no papel. Depois tive que passar pro computador, porque tinha que enviar para eles. E esse mapa me ajudou muito. Eu tô vendo que ele é muito funcional. Ou seja, toda vez que eu precisar fazer, eu vou fazer assim. Então eu não fazia isso antes. Antes eu pegava... Primeiro eu comecei só escrevendo e eu deixava a criatividade fluir, o que não deu muito certo. Que se deixar eu vou escrever ao infinito. E depois eu passei a escrever algumas coisas. O Book Proposal, né, que tanto dá para você enviar para as editoras, quanto serve para você mesmo para se localizar, funcionou muito bem. Então agora eu faço assim, entendeu? Tanto num caderno que eu tenho, quanto passando pro computador depois, né? Pro computador para ficar mais acessível, entendeu? Mas eu não tinha o costume não de fazer. Não tinha o costume. Aprendeu então na marra. Eu aprendi na marra porque me obrigaram e eu vi que é funcional, né? O livro ele é muito complexo, que ele é meio investigação, então uma coisa tem que bater com a outra. E acredito que eu ia me perder um pouco se eu fizesse só anotações superficiais, né? Então eu tive que fazer, por exemplo, a ficha técnica de um personagem, descrever ele por completo, o passado dele. Por mais que algumas coisas eu não vá aproveitar tão bem, eu preciso deixar o perfil do personagem conciso, né? Para que em algum momento num diálogo eu possa resgatar alguma dessas informações, entendeu? Sim. Mas a princípio eu aprendi na marra, assim. De certa forma foi. Sabem que tem aquele NaNoWriMo que acontece em novembro? É National November Writing Month. Se não me engano, é isso que significa NaNoWriMo. E o pessoal sempre fala no NaNoWriMo sobre a diferença entre o autor planner e o pantser. O planner é aquele que planeja tudo antes de começar a escrever. O pantser é aquele que vem de pants, vem de calça. É aquele que senta na própria calça, tipo, senta na cadeira e começa a escrever a partir de um papel em branco. Ô Danilo, você é um planner ou um pantser? Olha, eu acho que seria difícil um engenheiro ser um pantser. Por quê?
vai construir o prédio e fala, ó, aqui faz um buraco, porque, eu acho que tem que ter um buraco. Quer dizer, imagina que seja por um buraco que começa, né? Coloca aí uma... Depois o prédio cai, aí ninguém sabe por quê, né? Coloca aí uma coluna nesse buraco e assim que se constrói um prédio. Não? Não é assim? Não, eu sou um engenheiro do texto, é impressionante. Eu utilizo escaleta, já tentei utilizar aquele Scrivener, só que a curva de aprendizado dele, ela é muito, muito alta. Nos diga, o que é o Scrivener? Scrivener, ele é um software próprio para você desenvolver romances, desenvolver roteiros. Ele engloba tanto um editor de textos de estilo Word, com várias outras ferramentas para você estruturar o seu livro, repositório de arquivos, textos soltos que você tem, que você pode colocar lá. Você monta o seu livro inteiro ali, entendeu? Só que é um software que não é gratuito e tem só um trial, e ele é muito difícil. No lançamento do livro do André Gordirro, que foi dia 25 agora, ele é um adepto desse Scrivener, né? Aí ele estava até comentando isso lá na apresentação. Perguntou assim, aí alguém aqui na plateia utiliza? Aí eu falei assim, mais ou menos. Ele, vou te mandar uns tutoriais aí maneiros para você usar. Porque é muito difícil mesmo. São tantos recursos que você acaba se perdendo. Então hoje o que eu faço? Eu utilizo realmente o Word para eu montar a estrutura dos capítulos, das cenas, e vou seguindo assim. Foi muito difícil não fazer isso. No meu caso, o meu livro, Passagem para a Escuridão, 1 e 2, ele tem muitos personagens. Então você acaba meio que se perdendo. Então, para você manter as coisas coesas, manter coerência na história, é muito importante você se planejar. Agora, eu nunca me planejei do início ao fim. Eu, por exemplo, eu não sabia como é que ia ser o fim. Eu tinha uma ideia e ia andando ao longo do tempo. Conforme eu ia avançando, eu começava a pensar como é que seria o depois, entendeu? Então você faz um planejamento por etapas. Faz, digamos, primeiro ato, aí escreve. Segundo ato, escreve. Tipo isso? É mais ou menos assim. Funciona fazer planejamento parte por parte? Então, funciona da seguinte forma. Existe um tipo de... Acho que foi até o George Martin que sugeriu isso. Essa definição que você deu aí de planner e penser, eu nunca tinha ouvido. Eu sempre tinha ouvido a definição que era do arquiteto e do jardineiro. E como que é? São dois extremos muito, muito, muito distantes. Um é o cara que planeja tudo, que é o arquiteto, obviamente. E o jardineiro é o cara que tem a ideia, joga a ideia sozinha vai se desenvolvendo e ele vai só podando, entendeu? É muito difícil você ter uma pessoa que é um ou outro. Você vira e mexe, você é o cara que tá no meio. Você tem a ideia, ela vai sendo podada e você vai estruturando a sua história para seguir um caminho. Eu mais ou menos sou assim. Quando eu quero dizer que eu não planejo até o final, quer dizer que conforme eu vou escrevendo e eventos vão acontecendo, eu posso perceber que o caminho que eu tinha definido não é bem aquele, entendeu? Por exemplo, isso aconteceu nesse último livro que eu escrevi. Eu tinha uma ideia de um casal que ia ficar junto no fim, num romance. Só que eu coloquei a menina para passar por uns perrengues tão grandes que eu comecei a ver que, caramba, os dois não iam ficar juntos. Então, naturalmente, a história foi se delineando para uma situação em que eles não ficaram juntos, já que não foi assim o fim que eu planejei. Coitados. Coitadinhos. Ou seja, eu fui replanejando ao longo do tempo. Sabe, tem algo que acontece parecido comigo, que é assim, você disse que não dá pra ser totalmente arquiteto, nem totalmente engenheiro. Não, é arquiteto ou jardineiro, né? Isso. Você disse que não dá pra ser 100% arquiteto, nem 100% jardineiro, tá certo? Todo mundo entra aí dentro. Talvez um pouco mais para um lado, talvez um pouco mais para o outro, mas no meio. Isso. Comigo é parecido, eu não sou nem arquiteta nem jardineira, só que sou um pouquinho mais pro lado do arquiteto, e quanto mais o tempo vai passando, a cada livro que eu escrevo, eu sou mais arquiteta e menos jardineira. Mas isso aí eu também sou. Eu só tô querendo dizer que às vezes tem um personagem, um evento que foge disso. Sim, sim. E pra mim, o evento que de vez em quando foge disso, não, geralmente foge disso, é em relação à morte de personagem. Às vezes tem uns personagens que eu falo, não, esse aqui vai ficar vivo. Geralmente foge ao meu controle pro lado da morte, né? Chega uma hora que eu falo, não, o personagem vai ter que morrer. É o dedinho da morte aí, né? Nossa, é muito difícil. Hoje eu descobri
que não tem nenhum livro meu que não morra nenhum personagem. Olha, foi uma descoberta, assim, que eu me surpreendi. Eu falei, nossa, realmente, não tem nenhum livro meu que não morra personagem. É porque, às vezes, eu não quero que ele morra, mas eles morrem, sabe? Acontece. Por acaso... É igual cuidar de peixe, né? Igual cuidar de peixe, isso aí. Agora, engraçado que eu até comentei com você outro dia isso, que eu não tinha nenhum livro meu que não tinha nenhum romance. E são essas conscientizações que a gente dá às vezes, né? É verdade, você disse isso no último episódio, né, do podcast. Hoje eu recebi uma crítica de uma leitura beta do meu segundo livro. E ela ficou horrorizada com a quantidade de personagens que ela gostava que eu matei. Não, você não matou, eles morreram por conta própria. Na verdade, exatamente. Eu não matei, eu não entrei lá com um machado e saí matando todo mundo. Aconteceu que as condições que eles criaram do cenário levou a eles morrerem. Ah, tudo culpa deles. Eu só apenas estou narrando a história. Mas é engraçado isso, que meu primeiro livro, ela tinha uma visão mais romântica da história, e no segundo eu só botou tragédia. E ela ficou triste. Mas é assim mesmo, pra ser escritor você tem que ter um pinguinho de sadismo. Ou às vezes um pouco mais do que isso. Tati, e você? Você é mais pra arquiteto ou mais pra jardineiro? Mais planner ou mais painter? Eu tenho que planejar porque a minha memória é muito ruim. Se eu for depender de lembrar o que eu escrevi ontem, sem reler, eu não lembro. Então, para não ter o trabalho de ter que ler todo o livro que eu já escrevi para poder continuar, eu tenho que ter um planejamento. Porque a minha memória é realmente muito ruim. É absurdo. Foi a primeira vez que eu vi essa desculpa para você fazer planejamento. Não é desculpa, gente. Minha memória é muito ruim mesmo. Às vezes, eu tenho informações importantes que você tem que ir trabalhando no meio da história, né? São passado do personagem, que vai se envolver com o que ele tá passando, que vai interferir no futuro. Isso acontece muito dentro do As Faces da Luz. Então, se eu não tiver tudo anotado e especificado sobre as informações da personagem, né? Que é uma personagem morta, isso não é spoiler, tá? É uma personagem morta, mas a vida dela interfere na vida da personagem principal. Então, se eu não tiver tudo anotado, tudo escrito, tudo organizado, possivelmente eu vou esquecer alguma coisa ou eu vou me repetir. Eu vou achar que eu não coloquei aquela informação e eu vou colocar de novo. Quando eu escrevi a primeira vez o As Faces da Luz, eu não fiz planejamento, eu só fui desenvolvendo. Hoje, quando eu paro para analisar ele, que eu tô fazendo trabalho de coaching nele, eu vejo que muita coisa que eu coloquei não tinha necessidade alguma. Foi só enchimento de linguiça. Então, hoje eu tô tendo a oportunidade de, com a parte mais planejada, né? Porque aí eu tive que voltar a ler As Faces da Luz tudo de novo, anotar trecho por trecho, anotar capítulo por capítulo, para poder desenvolver o Sombra, que é o segundo livro. Então hoje eu vejo que, assim, dava para ter cortado muita página do livro se eu tivesse planejado antes de começar. Porque aí a gente não se perde, a gente não vai para onde não tem necessidade de ir, a gente não cria personagem do nada. Então, você teve que cortar uma personagem inteira do Desejo de Honra, né? Cortei uma personagem inteira. O coaching virou para mim e falou assim: qual é a importância dessa personagem? O que ela tá fazendo aqui? Defenda a existência dela. Ai! Aí eu parei. Oi. Esse negócio que você falou é muito legal. Isso aí é o que muitos livros não têm, esse tipo de tratamento, que é mais ou menos quase um copydesk isso. Não, é mais do que um copydesk, né? Muito além de uma revisão, porque você tá vendo a necessidade daquele trecho. Você não tá vendo se aquele trecho está bem escrito. Uhum. Você tá vendo se aquele personagem é importante ou não. Exatamente. A importância do personagem, a importância da cena, o desenvolvimento da cena, mais personagem, mais informações importantes. Então, assim, tem que existir todo um conjunto de estruturamento para o livro funcionar bem. E hoje eu tô vendo isso. Então, assim, essa parte de
de planejar a história e seguir o planejamento mesmo, né? Se focar na parte importante da história, ajuda muito a narrativa ficar mais certa, mais concentrada e a gente não se perder muito. Que nem essa personagem que eu criei, ela tinha uma certa importância para a personagem principal. Só que ela ia passar uma informação que qualquer outro personagem podia passar. Uhum. Podia ser transferido para qualquer outro personagem que tinha uma presença muito maior na história. Então, quando o coach virou e falou pra mim qual é a importância dessa personagem, né? Defenda a existência dela pra mim, eu parei pra pensar, tá, por que ela tá aqui? Pra isso. Eu posso passar isso pra outro personagem que tem uma relevância maior na história? Posso? Então tá, tchau. Oh, coitada. Fui lá e cortei. Mas foi simples assim, porque se alguém falasse pra mim, Karen, corta um personagem, eu ia sentir que eu tava cortando um braço meu fora. Mas, Karen, você tem que pensar, essa linha de pensamento que a Tati acabou de descrever é muito importante, porque os personagens, eles cumprem papéis, entendeu? Se ele não está ali cumprindo um papel, ele está ocupando espaço. Aí é que tá, eu cortaria o personagem, mas isso não quer dizer que seria algo fácil. Agora, esse negócio de você cumprir um papel é muito interessante que quando você vê em adaptações cinematográficas de livros. Ah, tem personagem que some, simplesmente não existe no filme. Não é nem que é personagem que some, mas você vê às vezes que papéis desempenhados por certos personagens começam a se fundir em outros, entendeu? Sim, no Percy Jackson, no primeiro filme, é engraçado que tem duas personagens que foram fundidas em uma só. Por exemplo, Game of Thrones, a série, eles reduziram enormemente o número de personagens em relação ao livro e foram só botando papéis, assim, pegando os papéis que os personagens desempenhavam e dando pra outros personagens, entendeu? Sim. Tem até piada isso em relação a escritor. Tipo, um personagem conversando com outro. Ah, tive um monte de fala cortada, acho que eu vou morrer. Pô, e você? Ah, eu era um açougueiro, agora eu já sou um padeiro. Pô, esse escritor tá doido. E aí, Tati, foi fácil cortar personagem? Nesse caso foi fácil sim, porque eu tava disposta a reestruturar o livro, reescrever e organizar. Então, eu botei fé no que as meninas me falaram, né, no que elas me sugeriam, no que elas me questionavam e fomos embora. E agora tá planejando os próximos? Sim, eu tô reescrevendo As Faces da Luz, né, com o coaching também, e já tô cortando, assim, de 5 de uma vez só. Olha... Ô, Tati, você tá, então, fazendo o copy desk da Luz, né, que você falou, Isso, e você vai lançar ele, então, de novo. Isso, assim que eu terminar a reescrita As Faces da Luz, eu pretendo relançar ele. Inicialmente só digital, né? Só na Amazon. Legal. Uhum. Fiz esse tratamento também no meu livro e acho que o primeiro livro saiu um capítulo, eu acho, inteiro, cortando tudo. Eu já reduzi 50 páginas. O outro livro, o livro 2, nossa, saiu, sei lá, mais que um capítulo, só de coisa que eu fui cortando nesse processo. Bom, é pra isso que a gente planeja, né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu contar pra vocês um pouquinho do meu planejamento. Quando eu comecei a escrever meu primeiro livro, há quase 2 décadas atrás, meu Deus, tô ficando velha. Naquela época... Não é que você é velha, você começou cedo, é diferente. Ah, sim. Ai, adorei, excelente. Então, naquela época o planejamento era mais a Deus dará, né? Se tem uma coisa que eu fiz desde o primeiro livro, foi ficha dos personagens. Que nem pra RPG, eu tenho muita influência de RPG, então os personagens desde o meu primeiro livro tinham ficha. E a parte mais importante da ficha era defeitos e qualidades. Isso você não precisa saber nada de RPG pra fazer o seu personagem com isso anotado, né? E com base nisso, eu conseguia sempre seguir uma linha de raciocínio pra cada personagem. Esse personagem não pode tomar uma ação desse tipo, porque o personagem pensa de determinada maneira que impediria ele de agir assim ou de até ter essa ideia, sabe? Então isso é algo que sempre me serviu muito bem pra evitar ter que ficar corrigindo coisa depois. Aliás, eu diria que o planejamento serve pra isso. Quanto melhor você planejar, menos você vai ter que ficar se matando depois pra corrigir coisa que não ficou legal. E aí, como eu disse, a cada livro que eu fui escrevendo, fui planejando cada vez mais. E nesse último, nossa, até agora, pela lógica, né? Cada livro que passa, eu estruturo mais.
esse meu último foi o ápice do planejamento. Tenho os mínimos detalhes planejados, quais são os diálogos, qual personagem tá em cada cena. Tá uma loucura, assim. Agora eu tenho que sentar e fazer exatamente o que está planejado. Como eu ainda tô no início, eu não sei o quanto que os personagens irão me surpreender e fazer eu ter que mudar um pouco do planejamento, né? Mas ao mesmo tempo que é importante planejar, eu tenho certo pra mim que se algo tiver que ficar um pouco diferente, não vou sofrer por ter que alterar o planejamento inicial. Ah, muito legal. Ô Danilo, você tava falando desse Scrivener, é esse o nome? Isso. Então você já usou ele como app, você planeja de alguma outra forma? Onde que você faz os seus planejamentos? Então, eu levando em conta que esse Scrivener, ele é caro e difícil, eu gostaria muito de utilizá-lo, mas eu não tenho, não. Eu uso o Word mesmo, entendeu? Eu tenho arquivos separados para o texto e arquivos separados para o planejamento. Aí eu coloco lá, divido em partes, o tópicozinhos, aí eu descrevo em tópicos como é que é a cena, os personagens, e vou separando desse jeito, entendeu? Aham. Nada muito rebuscado, é mais para me guiar mesmo. E você, Wesley? Então, eu uso o Word mesmo, eu acho mais... Mas você vai direto pro Word e a fase do caderno, tem? Não, sim. Realmente o caderno ajuda muito e agora eu só faço com ele. Então eu comprei inclusive um monte assim colorido, né? Vários. Inclusive tento deixar, como eu posso dizer... Eu compro de boa qualidade para deixar o mais carinho, né? Então, assim, para cada livro, eu tenho um caderno e agora eu vou começar a fazer toda a série, porque não sei o que acontece, eu estou sempre fazendo série, nem que sejam pelo menos 3, né? A trilogia, que é sempre o padrão dos escritores. Embora esse meu novo vai dar pelo menos 4 ou 5, né? Credo, que horror! Gente, ó, você ouvinte, pessoal que tá ouvindo o nosso podcast, se você está querendo começar a escrever seu primeiro livro, eu deixo aqui uma dica que eu berro aos 4 ventos. Não comece por uma trilogia, tá bom? Comece por um livro único, porque a trilogia... Nossa, eu comecei por uma série de 5 livros, da qual já escrevi 2, e escrevi mais 2 spin-offs. Ah, ficou outra dica, não escreva spin-offs, tá? Escreva... Nossa, você tem um monte de spin-off. Nossa, eu escrevi 4 livros e não tô nem na metade da série. E aí eu fico nessa, puxa, eu tenho que terminar a série, mas tem outra coisa que eu quero escrever. Já escrevi mais um monte de coisa. Escrevi A Joia da Alma, que é um livro único, volume único, né? E quando eu comecei a escrever ele, foi assim um alívio. Ai, que bom, eu vou começar a escrever esse livro e vai ser ele, vai ser início, meio e fim, acabou, não é série. Então quando eu terminei, eu falei, tô liberada pra escrever o que eu quiser. Aí eu lembrei, não, tem aquela série pela metade que eu tenho que voltar a escrever ainda. E toda vez que eu termino um livro da série, eu falo, terminei, mas ainda faltam 4, sabe? É bom e é ruim, né? Karen, inclusive a gente comentou isso no último podcast, né? Sim, podcast de ideias. A gente deu a dica para os autores iniciantes tentarem começar por um livro único, né? Aham. É o melhor. É o melhor a se fazer, né? Infelizmente, esse meu outro não. Ele é uma série, porque a seletiva lá era para ser série, né? Que a ideia seria selecionar livros para serializar, por exemplo, na Netflix, se fosse o caso. Então precisaria ser uma série. Eu tinha até um outro na mesma vibe também, que dava para fazer um livro solo, né? Um livro único. Mas como a seletiva era para esse, então eu foquei nesse. E eu já tô no ritmo desse, né? Então. Não vai ter jeito. E esse não vai ser igual ao Volátil, né? Que cada livro se fecha. Esse outro aqui, ele é uma investigação, então eu praticamente vou cortar nos pontos principais. Não vai ter jeito. O povo odeia, né, ficar esperando. Pelo menos eu já tenho tudo escrito. Isso que é bom, né? O que a gente tá comentando é o tema. Se planejar, pelo menos para mim, e acredito que para todo mundo vai ser assim, por mais que o planejamento demore um pouco, no meu caso foram semanas e semanas e semanas, ele é o seu guia na escuridão, é uma luz na escuridão, e o tempo todo também eu atualizo. Então tem coisa que eu tô mudando, tem coisa que eu falei, caramba, eu acho que não foi muito claro, até eu tô me perdendo. Então, mas você vai lendo mais pra frente e você vai conectando uma coisa com a outra. Mas mas você usa caderno. Um caderno pra cada livro, é isso? Um caderno pra cada livro. Claro que, por ser uma série, eu deixo toda a estrutura em um só,
né? Se tiver espaço pra... Depois que eu terminar, sei lá, o primeiro, eu vou e continuo pra não desperdiçar folhas, né? Mas né, vamos preservar as árvores. Mas eu realmente acho ter um documento palpável me deixa mais à vontade, entendeu? Eu posso ficar o tempo todo consultando, olhando. Por mais que eu tenha que corrigir alguma coisa, né? Ou mudar alguma coisa, eu acho mais confortável assim, entendeu? Não sei se vocês... Eu não uso esses aplicativos. É um aplicativo que você falou, né, Danilo? Não, é um software de computador mesmo. Ele é pago e ele é difícil ainda. Tem isso? Eu usei a versão trial dele, aí acabou e ficou por isso mesmo. Um craqueado? Ei, nada de pirataria, viu? Exato. Eu falei que usei a versão trial, de graça. Ah, então tá bom. Aí acabou e eu não vou usar mais. Cara, e assim, ele ajudava, tipo, em tudo. É como se fosse o Trello. É como se fosse o Trello voltado mais para recursos de escrita mesmo, entendeu? Agora vocês falaram da minha língua. Trello. Trello é o que eu uso atualmente. Eu já fui de ter um caderno para cada livro, cheio de coisa escrita, aleatoriedades. Eu já fui de anotar no Word. Eu já anotei no Excel, inclusive, para fazer ficha de personagem, eu fazia no Excel. Sim, eu já anotei em post-it. Tem um livro, o terceiro livro da série Crônicas de Miríade, que eu peguei um bloco de post-it, tinha várias cores. Cada núcleo de personagens, eu escolhi uma cor, e aí eu anotei as coisas que ia acontecer e colei num quadro enorme. E aí eu ia olhando o quadro e ia seguindo o planejamento, né? Mas aí eu fui me mudar pro Canadá e descobri que eu não podia carregar o quadro. Então eu tive que tirar... né? Eu tive que tirar todos os post-its, guardar num lugar bem guardadinho, que se aquilo sair de ordem, eu não sei o que eu faço da minha vida. Claro, eu tirei foto, né? Karen, esse Scrivener, ele tem uma visão que é exatamente de parede de post-it. Então, mas aí eu fiz algo parecido com o Trello. O Trello é gratuito, tá? É fácil de mexer. E eu fiz um monte de quadradinhos no Trello. O Trello, ele te permite fazer as tarefas e dentro da tarefa você coloca mais detalhes. Então, cada parte do meu roteiro, cada parte do meu esqueleto do meu livro, eu coloquei um títulozinho pra me lembrar o que é. E se eu clico, eu consigo ver os detalhes, as informações que estão dentro. Então, pra mim, o Trello tá funcionando muito bem. O pessoal usa muito ele é feito pra projetos, né? Ainda mais projetos com mais de uma pessoa. E aquelas listas de tarefa pra fazendo e feito. Mas pra mim, funcionou muito bem pra fazer o romance. E eu recomendo. Você tá usando as cores diferentes, as etiquetas? Eu não sei usar isso. Eu tô usando a parte mais básica. É só a lista. As colunas, ele te permite fazer colunas. Em cada coluna tem uma lista de quadradinhos. Que são justamente as cenas que eu anotei a ordem. Você faz um checklist? Você tá complicando a minha vida, Danilo. Eu tô tentando te dar todas as ferramentas que o Trello já tem. Pra te ajudar mais ainda. Bom, está funcionando até o momento. Olha o que o Trello tem de legal. Inclusive aquele Trello que a gente fez do site, que foi abandonado, né? Nossa, eu já tinha até esquecido. Então, aquele Trello do site já tem vários cartões que utilizam esse tipo de anotação. Como é que funciona? Você consegue colocar etiquetas naquele cartão. E cada etiqueta você pode botar uma cor atribuída a algum nome. Então, por exemplo, você pode botar... Cada coluna poderia ser um capítulo, não sei... Aí cada cartão uma cena, e aí você poderia botar a cena de verde que envolve o núcleo tal, cena vermelha para outro núcleo. Aí dentro do cartão você ainda pode botar um checklist de coisas tipo assim, escrever isso, escrever aquilo, lembrar daquilo outro. Aí conforme você for fazendo, você vai dando tique no checklist, aí aquele cartão vai estar concluído, ou seja, concluir essa cena. Nossa, parece muito bom. Vou abrir e fazer isso daí. Eu senti que ela está me sacaneando. Não, tô falando sério. Porque isso vai evitar que eu fique relendo várias vezes pra ter certeza de que eu anotei tudo, de que eu desenvolvi todas as coisas que eu queria ter desenvolvido. Eu vou descobrir. Entrar lá no Trello, não deve ser difícil, né? E descobrir como fazer o checklist. Vou fazer. Se você quiser, depois eu te mostro. A gente tem aquele Trello que é comunitário lá do site. Eu posso botar lá pra você ver. Tá ótimo. Tá bom. Mas, Tati... Oi. Tati, você usa algum tipo de app? Usa caderno? Como que você faz o seu planejamento? Eu gosto muito de bloquinho de anotação.
eu tenho umas cadernetas, uns bloquinhos de anotação que eu usei pra fazer anotação à mão mesmo. E depois eu fui passando pro computador, que aí é mais fácil de editar, né? E você pinta colorido e vai mexendo nisso. Mas eu tenho anotação, arquivos do Word, né? De histórias. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui. O Kaelion. O Kaelion, ele tem a mitologia do planeta. Então eu tenho um arquivo com a mitologia do planeta, um arquivo com a personalidade, nomes e significados dos personagens. Aí eu tenho favoritos de coisas que eu pesquisei e que eu gosto de ficar olhando de vez em quando. No As Faces da Luz eu tenho anotação na primeira edição do livro que eu reli. Eu fui riscando e fazendo anotação nas páginas. Então tem bastante coisa assim, mas aplicativo até então eu não sabia nem da existência. Acabei de entrar nesse Trello e estou aqui já criando um primeiro quadro. Ele é intuitivo pra usar no computador? Eu prefiro usar ele no computador. Você pode usar até no celular. Tá indo super bem. Não, no celular eu cheguei a usar uma vez. Eu não lembro se a interface dele pro PC, se ela ajuda pra escrever, né? Eu lembro que dá pra fazer vários. Super amigável. Outra coisa, o meu maior terror, acho que de qualquer pessoa, é perder tudo. Eu acredito que com o nível de tecnologia que temos hoje, ele tem função de backup, ou não? Sim, tem. Então eu vou experimentar depois. Ô Wesley, o Trello, ele é feito só para vocês fazer a estrutura. Ele não é um editor de texto, entendeu? O Scrivener, ele inclui o editor de texto. No Trello, você vai só estruturar as cenas, dizer o que você vai fazer, o que você não vai fazer, só para você se preparar para escrever em outro lugar. Ou seja, ele deve ter limite de caracteres, é isso? Ou não? Não é nem uma questão disso, é que ele não foi feito para você escrever lá, fazer grandes textos, entendeu? Se você entrar aqui agora no Trello, você vai ver como é que ele é e você vai ver que não tem o menor cabimento para escrever lá. Ele é mais para você botar tópicos, entendeu? Entendi. Serve também como bloco de anotações, então, de certa forma, para se organizar e depois lembrar em qual ponto. Agora, uma coisa que todos vocês comentaram, que eu odeio de todas as formas, escrever à mão. Sério? Não, eu não gosto. Assim, eu não tenho caderno, eu não tenho bloquinho, eu não tenho nada disso. Tipo assim, se me dá uma ideia, eu até já tive vários bloquinhos, nunca usei. Ai, que triste. Se me tem uma ideia no meio do nada, eu pego o meu celular, abro o bloco de notas do celular e escrevo. É que eu também sou ilustradora, né? Então, pra mim, fazer um negócio à mão é muito importante. Eu tô escrevendo, aí eu começo a fazer um desenho, sabe? Fica uma mistura. Eu já tentei fazer à mão. O que acontece é que eu acabo com uma página toda rabiscada. Aí depois eu traduzo isso pro Word e dá, sei lá, 2 parágrafos. Aí eu fico puto, eu perdi um tempão com aquela porcaria daquele papel em branco. Cara, eu não consigo. Sabe o que me dá inspiração? Depois que você começa a escrever, às vezes você fica em dúvida, aí você volta no que você já escreveu antes, dá uma lida, aí você volta. Eu prefiro muito escrever no Word, cara. Não consigo escrever em caderninho, não consigo escrever em bloquinho. Eu sou uma pessoa totalmente digital. Beleza, gente, vamos falar de roteiro? Vocês usam algum tipo de técnica de roteiro? Eu quero saber como que vocês fazem o planejamento. Porque uma coisa é falar, eu faço no caderno, ou eu faço no Trello, ou eu faço num app. Outra coisa é, como que vocês começam? Tati, como que você começou a fazer o planejamento dos seus livros? Eu sei que a gente já viu no episódio anterior de onde vieram as ideias, mas e depois? Como pegar uma ideia e começar a estruturar? Normalmente, quando a ideia surge na minha cabeça, eu tenho meio que o livro pronto. Então, eu faço um resumo bem extenso da história que me vem, que senão eu esqueço, né? Pra variar. Eu te entendo, minha memória também é ruim. Provavelmente, a ideia surgiu num sonho, que a Tati tudo veio nos sonhos dela. O Kaelion foi um sonho. Que eu acordei, eu lembrava de umas partes do sonho, daí eu comecei a anotar o sonho e comecei a desenvolver a ideia ali numa forma de resumo. O Desejo de Honra não, eu tava trabalhando. Então aí eu dei uma pausa, dei uma paradinha e dei uma anotadinha básica assim da história, só pra eu não esquecer até, né, chegar em casa depois das 6 horas da tarde.
Mas eu basicamente faço isso, eu faço um resumo, colocando, por exemplo, a personagem, né, Desejo Honra é uma ladra, ela tá fugindo do ex-parceiro que traiu ela por tal motivo, já coloco os motivos, né? Ela vai pra tal lugar, ela vai conhecer tal personagem que tem isso, e vou meio que destrinchando a história inteira. Depois eu vou pro Word e começo a detalhar as cenas e vou ajudando com essa comparação. Também anoto bastante no caderno, né? No bloquinho de anotação. Tipo, surgiu tal coisa no meio do texto. O que aconteceu muito em Desejo Honra comigo foi erros históricos. Então, eu dei aquela pesquisada básica quando eu fui escrever a primeira edição, e agora quando eu voltei reestruturando ele, reescrevendo, eu peguei muito erro de histórico mesmo que eu cometi. Por exemplo, títulos de nobreza e coisas que foram banidas, que saíram, que entraram, datas, coisas. Então, só que eu não faço aquela estrutura de cena por cena. Eu não tenho paciência para fazer estrutura de cena por cena. Como eu sou muito ansiosa, eu quero começar a escrever logo. Então eu faço o resumo e depois eu vou escrevendo, e aí eu uso o bloquinho que eu vou anotando os capítulos, vou anotando o que eu coloquei nos capítulos, as informações que eu passei. E aí eu consigo usar o bloquinho e ir anotando essas coisinhas, e depois eu vou riscando ali no resumo, vou acrescentando. Mas eu não consigo fazer esse planejamento que eu já vi muita gente fazendo e que eu até cheguei a aprender um pouco num curso de estruturação que eu fiz em 2016, se eu não me engano. Mas eu não tenho paciência pra fazer isso, eu sou muito ansiosa, eu quero começar a escrever logo, eu quero ir pras cenas logo. Nossa, eu sou tão diferente. Esse livro que eu comecei agora, eu enrolei. Abrir o Word e começar a digitar a primeira palavra é um desafio que eu só consigo vencer depois de planejar bastante. Ô Wesley, isso que a Tati falou é muito diferente do que você fez. Você participou de uma seletiva do André Bianco, né? Isso. Como que foi? Então, o Book Proposal, ele é meio chatinho de preencher. Foi em cima dele que eu fiz todo a estruturação, né? Uma espécie de roteiro. Mas assim, eu tive que resumir de várias formas, então basicamente ficou meio fresco na minha cabeça, né? Eu tive que fazer a sinopse pro editor, tive que fazer a sinopse pro leitor, eu tive que fazer o ponto a ponto da primeira cena à última. A primeira cena que eu tinha escrito, ela não era pra ser a primeira. É que assim, era pra escolher uma cena que eu acho muito legal, né? Tipo, uma cena que mostre sua narrativa, que você acha bem legal, que você tenha gostado e tal. Enfim, que eu acabei desenvolvendo uma, né? Que é um diálogo com a morte. Enfim, que não era pra ser a primeira, mas eu achei tão legal que eu acabei colocando no começo do livro, né? Coloquei no começo do livro pra abrir, embora eu sou meio perfeccionista, então, sei lá, eu vou ter que mandar pros leitores betas para ver se ele realmente está à altura de estar no começo, porque o povo tem uma certa preocupação com o primeiro capítulo. É mais os editores, né? Eu não sei se tem que ser tão assim, né? O primeiro capítulo, mas de certa forma tem que fisgar o leitor. Para mim, fisgar o leitor em toda a parte do livro, né? Se possível, o livro inteiro. Mas enfim, que eu começo com essa linha do tempo, me ajudou muito, e eu não consigo escrever como algumas pessoas que, no caso o Trello ajuda muito nisso, né, que você consegue separar em pasta, sei lá, a cena final, a cena do meio, ou o começo, ou uma batalha que seja, né, e você intercalar, né, hoje eu tô com clima para escrever uma batalha, não, e eu acabo fazendo tudo linear, né, e o roteiro ajuda muito nisso. Então, e se eu tiver alguma dúvida, eu vou lá e consulto. Copia e cola, né? Eu vou desenvolvendo em cima disso. E eu tenho um pouco de doutrina, nem sempre, para poder fazer pesquisa. Eu paro alguma coisa, putz, mas como é que funciona essa máquina X? Eu vou lá e pesquiso, tal, e vou adicionando. E algumas coisas que são muito complexas eu deixo tudo marcado no livro, né? E deu muito trabalho para pesquisar, né? E virou, não vou dizer assim, virou costume. Acho que é uma tendência, na verdade, né? A gente colocar a nossa narrativa no, como posso dizer, abrasileirar, né?
Então, a minha história se passa em São Paulo, né? São Paulo e também Campinas, Franco da Rocha e tal. Então, tem toda uma pesquisa. Inclusive, eu tô para agendar uma visita numa penitenciária, né? Porque tem uma cena que o começo do livro passa numa penitenciária, né? Então, tem todo esse trabalho, né? Mas eu faço tudo de forma linear. Tá, então vamos por partes. Primeiro você fez book proposal, fez a sinopse pro editor, sinopse pro leitor. E aí o primeiro capítulo? E uma dos tópicos do book proposal era a gente colocar uma cena que mostrasse, sei lá, diálogo, o perfil do personagem. Então era uma melhor cena que a gente acha que é. E era um modelo para mandar para eles. Então, assim, foi a primeira coisa que eu trabalhei. Então, e era para ser o meio do livro, acabou que eu coloquei no começo, né? Então, em cima dessa cena que eu comecei tudo, né? E em cima do book proposal que eu fiz o roteiro, né? Eu fiz meio que um esqueleto e comecei a pontuar do começo ao final, né? No caso, até o último livro, que são 4 ou 5. Vai depender muito de como vai ficar encorpar a história, né? Porque eu posso muito bem só o casal se encontrou, se casou. Não, eu vou colocar todo o meio daquele encontro, daquele casamento, né? Descrever perfeitamente como que aconteceu. Então, toda essa parte de colocar o miolo dá um pouco de trabalho também. E toda vez que eu faço isso e reviso, eu acabo deixando maior do que o esperado, né? Então, tem que ter cuidado para não deixar muito grande. O meu primeiro livro, Volátil, eu fiz uma revisão, achei horrível. Tinha uns 3, 4 finais em seguida, tipo, morre personagem, depois morre outra, sabe? Uma reação em cadeia assim de finais, e você percebe que dava pra encerrar em tal ponto e não acaba, ele continua e tem os 4 finais. Então, na primeira revisão que eu fiz de Volátil, eu comecei a tirar coisas que não precisavam e a pôr coisas que precisavam para enriquecer os personagens, porque eu não tinha focado tanto nos personagens no começo. Enfim, que ele dobrou de tamanho. De 200 páginas ele passou a 400. Então, você vê como que o negócio pode ficar complicado se não tomar cuidado na hora de escrever. Certo. E você, Danilo? Tem alguma técnica que você gosta de usar? Como que você faz para começar a planejar? Da onde que surge? Tudo bem, a ideia a gente já sabe. Como eu já disse, quem estiver escutando, ouça o nosso podcast sobre ideias. Mas e depois de ter a ideia, Danilo? Como você parte pro planejamento? Eu acho que os dois colegas aqui já abordaram bastante isso. São métodos que acho que mesmo se você não fez nenhum curso, como é o meu caso, eles vão surgindo de forma tácita, né? A questão, por exemplo, de escrever as cenas, fazer uma escaleta. Até outro dia eu não sabia nem que esse nome era escaleta. Sabia? Eu botava lá, parte 1, cena 1, capítulo 1, aí o que eu vou querer que aconteça naquela cena, aí depois outra cena, o que eu quero que aconteça, aí capítulo 2, o que eu quero que aconteça, blá blá blá. Eu ia desse jeito. Agora, é como você disse, o problema, depois de você estruturar isso, é você começar a escrever de verdade, né? Uma coisa é você botar tudo em estrutura de tópico, outra coisa é o tópico virar um parágrafo, virar um texto. Calma, que isso é papo pro nosso próximo podcast. Vamos falar só de planejamento. Pois é. Já é literalmente muito papo para você transformar os tópicos do seu planejamento em livro, né? E é assim que eu tenho feito. Eu vou mais estruturando com base no que você espera alcançar. Por exemplo, você espera que o início do livro tenha um acontecimento marcante. Então você tem que estruturar para que tenha um acontecimento marcante. Aí depois você tem aquele declínio na ação e depois, ao fim do primeira parte, tem que ter mais um acontecimento que dá um gancho da parte 2, entendeu? Você já nesse momento de preparação do livro, você já tem que ter ideia daquele fluxo de como é que vai estar o nível do leitor naqueles pontos. Igual quando você está... Esse insight veio comigo quando eu comecei a ver um pouco sobre as críticas de filmes. Não foi nem de livro, foi de filme. Por exemplo, o cara falando que o filme do Indiana Jones. As primeiras cenas do filme do Indiana Jones já são a aventura na veia, ação na veia. Já começa lá em cima a adrenalina. Aí você mal conhece o Indiana Jones. Você tá lá só vendo o cara pular, correr, fugir de bala, não sei o quê.
Aí depois ele dá aquela caída, você descobre quem são os personagens, quais são os problemas que ele tem que enfrentar, não sei o quê. Aí depois que começa a retomar de novo a ação. Então você já tem que se preparar para fazer o seu texto já com base nisso. Com base em como você quer que o seu leitor leia e ele se sinta lendo o seu livro. Você quer dar primeiro uma carga de ação para depois dar uma diminuída? Ou então quer começar lá de baixo e ir aumentando gradativamente? Isso tudo faz parte do planejamento, acredito eu. Olha, eu gosto muito de começar com ação, sabe por quê? Porque eu gosto de inícios que mostrem para o leitor o que ele vai ver no resto do livro, sabe? Se você tem um livro de romance, de amor, você não vai querer começar com uma cena de ação, né? Porque a pessoa pega o seu livro e começa a ler, é livro de ação. Não é isso que eu quero ler. E pronto, você quer que o leitor esteja adequado à leitura. Então os meus livros, eles têm muita ação, muita aventura, muita coisa acontecendo, monstros e tudo mais. Então eu quero que o leitor veja isso desde o início, que é pra ele saber que tipo de livro é aquele. Mas início... Ele faz parte da preparação. Sim, exatamente. Agora, deixa eu contar pra vocês como que eu fiz o planejamento do meu livro mais recente. Eu tenho aqui aberto diante de mim o meu Trello. Então eu vou contar pra vocês exatamente o que eu tô vendo, tá bom? Olha só, ô Danilo, você falou algo muito importante, que é planejar a partir de onde você quer chegar. Eu acho que isso aí é o ponto-chave. Tanto que uma das primeiras coisas que eu coloquei no meu Trello foi objetivos. Qual que é o objetivo desse livro? Onde que eu quero chegar? Aí tem aqui, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4... 5. Eu tenho 5 itens que são coisas que tem que acontecer ao longo do livro. O livro existe por causa desses 5 itens. São itens muito importantes. Mas, assim, é só uma linha explicando. Isso tem que acontecer. Agora, como vai acontecer? Aí sim, a parte de desenvolvimento. Isso. E assim, como eu trabalho com o editor, quando eu comecei a contar pra ele a história, a primeira coisa que ele virou pra mim e falou foi o seguinte: tá, mas quais são os núcleos de personagens? Pra pessoa que tá escutando a história, escutando sobre o planejamento, para ele era muito mais fácil primeiro escutar quem são os núcleos de personagens e depois explicar objetivos, o que vai acontecer, esse tipo de coisa. Então, segundo tópico é núcleos de personagens. Aí tem 4 núcleos aqui que eu já escrevi certinho, todos os personagens que fazem parte de cada núcleo e todos os personagens que fazem parte de mais de um núcleo e como que eles se conectam. Como que essa conexão vai acontecer? E aí tem a próxima tabela no meu Trello, que é pano de fundo. Afinal, como que é esse universo onde as coisas vão acontecer, né? O que tá acontecendo? Tem uma guerra que tá acontecendo? Um reino que existe de determinada maneira? Como que é esse mundo? Onde que a história se passa? Então, tudo isso serve como base, serviu pra mim como base, para fazer as 3 tabelas principais, que aí sim a gente vai naquela questão básica de roteiro. Ato 1, Ato 2, Ato 3, e cada uma dessas partes tem a lista de... Eu não diria uma lista de capítulos, é mais uma lista de cenas, coisas que eu quero que aconteçam. E sempre no final de cada ato tem algo muito importante. Então, tem um problema que eu sempre tive em todos os meus livros, que chega no final do livro, começa uma ação desenfreada, é todo mundo batalhando, correndo, gritando, gente morrendo, explosão, e aí tudo acontecendo ao mesmo tempo, e assim, fica o final do livro inteiro, vários capítulos, em que tudo é ação, ninguém para, nem por um momento. E isso é algo que geralmente chega na parte de revisar o livro pronto, e aí sempre me dá muito trabalho pra... Peraí, não dá pra fazer tudo isso, o leitor tem que respirar em algum momento. Então, eu diria que pra mim a parte mais importante de planejar uma história é o ato final, pra que tenha, sabe, esses ápices e... Sabe, você não espera que seja uma linha reta. Se você for pensar num gráfico, você não quer que seu leitor veja o livro de uma forma reta, do tipo, tá sempre muito emocionante, ou sempre... muito pacato, sem nada acontecendo. Você quer que tenha ondas, sabe? Em algum momento muita emoção, em outros momentos um respiro, uma cena mais calma. Então, pra mim, no meu caso, a parte mais importante do planejamento é conseguir ter um terceiro ato em que as pessoas consigam se emocionar na hora certa e relaxar em algum momento, porque ninguém aguenta adrenalina 100% do tempo. É assim que eu faço os meus planejamentos.
Esse gráfico foi como eu falei, né? Uma cena alta energia no início, com Indiana Jones, aí depois ele dá aquela caída, depois ele sobe de novo. Isso aí tem que ser bem planejado, né? Isso aí não é ao acaso que acontece isso. As pessoas estão pensando nisso. Pessoal, a gente vai chegando ao final do nosso episódio. Para encerrar, eu quero saber de vocês três qual seria aquela dica mais valiosa que você daria para quem está querendo planejar a escrita de um livro. Wesley, o que você diria que é uma dica de ouro? Sobre o primeiro capítulo, eu concordo com o que o Danilo falou, com o que você também falou, na questão de sempre começar de forma enérgica. Porque, querendo ou não, o livro, geralmente, quando fisga a pessoa, é quando tem um plot, né? Se for no começo, né? Ou se for uma batalha, se for o caso. E nem que seja o caso de você deslocar uma cena que acontece mais pra frente. Sei lá, você pode falar tantos anos depois ou tantos anos antes. Então, assim, começar sempre com uma cena mais agitada para você fisgar o leitor, porque você começar com tudo normal, por mais que requeira uma coisa mais linear, do zero, começar de forma agitada eu acho que sempre é a melhor forma. E você, Tati, qual que você diria que é uma dica bem legal para quem tá fazendo planejamento? Seguir o que a Karen falou, não o que eu disse. Como assim? Aí vai depender muito da pessoa, né? Cada pessoa trabalha de uma forma diferente. A Karen estrutura, assim, tudo nos mínimos detalhes. Eu já sou uma pessoa muito ansiosa, não tenho paciência para isso. Mas parar e tentar organizar a história antes de realmente escrever ela. Colocar o objetivo do seu personagem, né? E fazer assim que nem ele falou. Você organizar os personagens da vida, os seus personagens, organizar o objetivo dele, organizar o objetivo do vilão, para que quando você começa a escrever, por mais que você não use exatamente aquela estrutura que você está fazendo, mas para você ter organizadinho na sua cabeça e conseguir seguir realmente uma linha, né? Para você não se perder e não ter um trabalho gigantesco depois, tendo que voltar e ler tudo aquilo que você já escreveu para conseguir dar continuidade. A trilogia que você não deve escrever se você for um autor iniciante, mas que todo mundo escreve, não tem como. Ai, tá certo. Isso que você falou é muito importante. Objetivo do personagem. Porque é justamente isso que cria conflito, né? Um personagem tem um objetivo, o outro personagem tem outro objetivo. E não vai ficar todo mundo tentando ajudar o seu personagem principal. E nem vai ficar ninguém tentando dificultar as coisas do seu personagem só por prejudicá-lo, sabe? Os personagens, eles acabam tendo conflito entre si, justamente porque cada um quer uma coisa diferente. Às vezes o objetivo de um acaba entrando em conflito com o objetivo de outros. Essa que é a graça dos personagens. Motivação é muito importante. E não esquecer a motivação deles, né? Exatamente. E você, Danilo, qual dica que você dá? Então, continuando o que você e o Wesley falaram em relação a... E que eu também, né, comentei isso em relação ao primeiro capítulo, aos capítulos iniciais, de como fisgar o leitor. Você, que é um autor de fantasia, por favor, não comece seu livro contando a história do mundo. Ai, por favor, ninguém aguenta mais isso. Por favor, não faça isso com a gente. Ninguém quer saber que o universo começou de um ovo. Ninguém quer saber que os deuses se uniram para formar as raças. O primeiro capítulo não é para isso. Por favor, não faça isso. Essa é a minha dica. É muito mais interessante você pegar um personagem que está inserido nesse mundo e ver o mundo a partir dos olhos desse personagem, né? Ou seja, planejamento, não comece por isso. Excelente dica, adorei. Então, sobre essa dica aí que eu também concordo, mas sempre tem as exceções, um livro que eu vejo como exceção que sucesso também, na minha opinião, inclusive é o meu livro favorito do ano por enquanto, o livro do Felipe Castilho, A Ordem Vermelha. Ele começa assim com a criação do universo, eu tive a mesma impressão de, ai meu Deus, só que depois ele cumpre com o que é prometido e você meio que, sabe, não se importa. Ele começa apresentando os deuses, a criação. Claro que ele colocou isso num prólogo, né? E geralmente as pessoas odeiam prólogo. Mas eu achei que funcionou bem, assim, ele ter apresentado. E ele conseguiu apresentar de uma forma bem clara. Embora, de certo, é uma encheção de saco a apresentação de um universo no começo. Entendeu? Mas, assim, só uma exceção que eu acredito que deu certo, que foi o caso do Felipe Castilho.
Então é isso. Quem tá aí planejando seu livro, se esforce para planejar, mas se por um acaso alguma coisa que a gente falou não se enquadrar, o importante é você ter certeza de que tá fazendo o seu melhor. Vai em frente, quebre as regras, mas para quebrar as regras, primeiro você tem que conhecê-las, você tem que dominar essas regras, saber o que você tá fazendo, e aí sim você pode subverter. E aprender com o erro dos outros, né? Nossa, a gente tá dando experiência aqui, então a pessoa pode tentar aplicar ou não. Exatamente. Se você quiser cometer os nossos erros de novo, faça por sua conta e risco. E não fique seguindo a risca só a jornada do herói, né? A jornada do herói é tão útil. Assim... Só se engessar nela, não muito, mas ela é uma referência. Ela é uma ferramenta que, da mesma maneira, você tem que utilizar até onde ela for útil pra você. Se ficar preso na jornada do herói ou preso a qualquer coisa, não é bom, porque você nunca vai criar algo novo. Mas, ao mesmo tempo, de vez em quando você tá meio perdido, não sabe pra onde ir, é muito útil ter ferramentas de escrita como a jornada do herói a seu favor. Sim. Mas sim, não fique preso. Não fique preso a nada. Bom, sem algemas. A minha dica é só pra subverter também, né? A gente passou esse tempo todo falando sobre como planejar, tô falando não planeje, mas é só para as pessoas não ficarem presas. Gente, vamos chegando ao final do nosso Papo de Autor. Ouvinte, conte aí nos comentários, seja lá onde você estiver escutando, como você estrutura suas ideias. E é hora de colocar a mão na massa, deixar o papo de lado e ir escrever. Pra terminar, eu convido o Danilo a fazer o seu jabá. Onde é que a gente encontra os seus livros? Onde a gente encontra você na internet, Danilo? Então, pessoal, como eu disse, Passagem para a Escuridão, ele está disponível pela Amazon, tanto físico quanto e-book. É uma fantasia medieval sombria. Ela conta a história de Lúcio Dante, que é um jovem príncipe apaixonado que não quer saber de nada, além de viver o seu amor. O problema é que o destino não está muito interessado por saber o que ele quer, não. Ele vai enfiar de cabeça numa disputa pela coroa, numa trampa de adoradores de demônio e uma zona que ele vai botar a vida dele de cabeça para baixo. Só que tudo isso aí você não vai encontrar nesse livro aqueles heróis típicos, vilões típicos. São personagens cinzas, aqueles personagens com a própria agenda e interesses, como a Karen mesmo comentou, que personagens entram em conflito por conta das próprias agendas. E todo mundo disposto a surpreender você. O livro tem o disponível 1 e o 2 vai ser lançado agora na CCXP no fim do ano. Aí vai fechar a duologia. Também tem alguns contos, na verdade tem um conto só disponível agora na Amazon também, que é o Templo da Morte. E você pode me encontrar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo site do Papo de Autor. Procurar Danilo Sarcinelli, não tem erro, só tem eu. E você, Tati, onde que a gente encontra as suas coisas? Bem, eu tô no Facebook, no Instagram, no YouTube, é só jogar Tatiane Durães que vai encontrar. Mesma coisa na Amazon, se jogar Tatiane Durães vai aparecer tanto o meu livro quanto as antologias quais eu faço parte, né? Eu tô também no Papo de Autor com o quadro Ei Autor, tentando dar dicas e passar um pouco da experiência que eu adquiri desde que eu entrei nesse meio literário e quem sabe ajudar a esclarecer um pouco mais aí o caminho de quem tá começando. Muito legal. E você, Wesley, onde que encontra? Eu, em todas as mídias, o meu nome é Wesley, né? Um nome bem diferente, então, WESNEN, você consegue encontrar no Instagram, no Facebook, no Twitter, eu uso pouco, mas também tô lá. Também tô no YouTube, né? No canal Crossover com K, onde a gente aborda literatura. Tenho também a antologia, da qual eu faço parte, que é Os Animais que Também Vão para o Céu. E, como eu falei, ele aborda o combate aí contra os maus tratos aos animais. O meu conto vai falar sobre um cachorro que é abandonado e uma garotinha que quer resgatar esse cachorro. Não dá pra falar mais do que isso, porque a linha dele é mais simples, mas tem uma boa carga aí de sentimento. Se falar mais do que isso, eu vou estragar, vou dar spoiler. Mas muita gente já falou que gostou, que chorou. Então, assim, estou bastante contente. O material tá muito legal. Quem quiser encontrar lá no site da editora Sina, com 2 N's, você vai conseguir encontrar. E acho que é isso.
Bom, pessoal, e vocês encontram no Facebook, no Instagram, no YouTube, em todos os lugares como Karen Soarelli, no Papo de Autor também, com o podcast do Papo de Autor, com o Papo Pop, que eu dou indicações de livros, filmes e tudo que há de bom. Estou agora também no podcast da revista Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. Tô super contente, é lá no site da jamboeditora.com.br. E meus livros também estão todos disponíveis no site da Jambô Editora. Tenho A Joia da Alma, que é o meu livro mais recente, que é um romance oficial do cenário de Tormenta RPG. E tem os livros da série Crônicas de Miríade, que são o meu universo próprio, estão todos lá. Vou deixar os meus links e os links de todo mundo aqui na descrição desse podcast. Então aproveite, entre lá, siga a gente nas redes sociais e dê uma olhadinha no nosso trabalho. É isso, gente. Muito obrigada por ter vocês aqui hoje. A gente se vê no próximo Papo de Autor. Tchau, tchau! Tchau!